Olá, boa noite. Oi, boa noite, pessoal que já está nos acompanhando aqui. Tudo bem com você nessa noite fria? Ai, aqui tá muito frio, imagina aí, em Bagé. Tô congelada. Boa noite, Estou. pessoal. Franciele, Marciel, Liliana, Camila. E aí, Voltei. Adriana? Ué, E aí? caiu. Caiu? Não, eu fui tentar tirar o negócio aqui do filtro, né? Que eu tava botando um filtrinho porque eu tô com umas olheiras terríveis. E aí eu bati no telefone. Coisas de quem não tem muita prática, né, Caroline? Carolina. Eu não sei ter chamada de Carolina, eu vou ter chamada de Carol. É difícil para mim. Vamos Tá. esperar um Eu... pouquinho, só uns minutos, só um pouquinho para ver se tem mais gente que vai entrar. Ai, a Franzinha Caravaca já tá aí. Oi, Franzinha, tudo bem? Quem entrou, gente? Oi, Deca, tudo bom? Peguem um aviãozinho e compartilhem. Hoje o tema vai estar super interessante, né, Carol? Vamos falar Isso. sobre. Ai, a Fran dizendo que tu não viu olheiras. Claro, Fran, eu tô de filtro agora. Franzinha, essa vida de dupla jornada me deixa com olheiras, Franzinha. Compartilhem a live, meninas, que nós vamos falar sobre relações. Oi, Deca. A gente vai falar sobre relações, pais e filhos, vamos falar sobre adoção, né, Carol? Isso, vamos explicar para quem não estava na live de segunda-feira, esclarecer algumas dúvidas. Uhum. Nosso objetivo é dividir esse conhecimento para que mais pessoas consigam encontrar paz nos seus relacionamentos, né? Com a sua Exato. família. E harmonizar o que tiver que harmonizar, e principalmente, né, Carol, a gente vai aprender a olhar para a vida de uma nova maneira, né? Quando a gente começa a cada vez mais estudar sobre constelações e tudo mais, a gente muda muito a forma de se relacionar com o mundo, se relacionar com a família, se relacionar com a vida. E é uma jornada. Eu sou suspeita, né? Sou apaixonada e as diferenças na vida da gente são enormes. Então, eu adoro compartilhar um pouco sobre isso. Pessoal, quem está hoje e que não estava na live de segunda-feira, bota aí uma mãozinha para nós. Fran, tu tava com a gente, né? Só para a gente saber se a gente tem que falar de novo alguns conceitos. Fabiana, Marcial, ó, temos bastante gente nova. Ai, a Fran não tava Certo. também. A Deca, tu tava, Deca? Tava, né? A Deca tava. Liliana, Felipe. Gente, mas então, não sei se esperamos mais um pouquinho, Carol, mais um minutinho até o pessoal chegar e começamos. Eu acho que a gente pode começar já na introdução, explicar Tá? o que é essa empresa Ouse Cursos e Workshops, tá aqui, ó, aqui Sim. atrás, para que vocês entendam da onde ela surgiu. Então, a Ouse é uma empresa com o objetivo de trazer cursos, workshops, palestras de diversas áreas, não apenas de constelação. Nesse primeiro momento, esse projeto é sobre constelação, mas a ideia é que mais conhecimento seja trazido para a região de diversas formas, online ou presencial, depois que passar a pandemia. Mas a ideia é essa, é agregar à coletividade da nossa região. Uhum. E para quem não nos conhece, né? Algumas pessoas conhecem a Adriana, outras pessoas me conhecem.
Então, nós vamos nos apresentar, né, Adriana? O que que tu acha? Vamos lá. Eu, para quem não me conhece, eu me chamo Adriana. Eu estou morando em Bagé atualmente, mas eu sou natural de Dom Pedrito, né? Sou uma das procuradoras do DAEB, sou funcionária pública. E, paralelo a isso, eu também sou coach, sou apaixonada por desenvolvimento humano e apaixonada também por constelações familiares. E o meu papel aqui hoje, junto com a Carolina, é justamente trazer um pouquinho dessa visão sistêmica para vocês, para que vocês possam aplicar tanto na vida pessoal como na vida profissional de vocês. Carolina, te apresenta então para o pessoal que não te Bom, conhece. meu nome é Carolina Carlos Dias da Fontoura, todo mundo me conhece por Carolina Fontoura. Sou natural de Cachoeira do Sul, mas moro em Dom Pedrito há 12 anos e sou advogada há 10 anos. Atualmente sou advogada sistêmica, já há 2 anos, com especialização nessa área, mais um curso de gestão da advocacia sistêmica. E nós viemos nesse caminho de crescimento pessoal, porque é assim que pensa, né? As constelações, quem trabalha com constelação tem que ter um autoconhecimento, tem que se trabalhar para conseguir ajudar as outras pessoas. E é um prazer estar aqui podendo compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento, porque a gente entende, né, Adriana, que quanto mais pessoas souberem disso, melhor vai ser a convivência em geral, né? Então, mais pessoas vão ficar se sentindo bem e em paz. Uhum. As constelações, né, Carol, como a gente fala muito assim, nada mais é do que a forma natural da vida acontecer. E a gente acaba se distanciando um pouco dessas regras aí que são da natureza. E quando a gente começa a estudar a sistêmica, a gente tem exatamente essa visão de voltar a se adequar a coisas que, na verdade, já estão aí no mundo, já são regras naturais que regem a nossa vida. Basta a gente cada vez mais tomar conhecimento para a vida cada vez mais entrar no fluxo e tudo mais, né, Carol? Sim, as constelações familiares, elas levam em consideração a carga genética que nós recebemos dos nossos pais, e no nosso gene vem uma memória, vem aquilo que a gente faz automaticamente, que a gente nem sabe como que a gente sabe fazer, a gente simplesmente faz. E nisso vem conceitos morais, valores, crenças, que vem tudo isso na nossa memória genética. E baseado nisso, as constelações familiares tentam encontrar onde pode ter algum desequilíbrio, algo que tu vem trazendo, um comportamento que se repete, por exemplo, e que não está sendo benéfico para ti, mas que tu faz repetidamente porque veio na tua memória genética. Então a ideia é justamente essa, é ter esse equilíbrio e a pessoa parar de fazer algo, por exemplo, que não está sendo benéfico para ela, e ela se entender melhor e conseguir lidar, inclusive, com as outras pessoas, porque todos nós temos essas mesmas características, cada uma que vem da sua família. E as constelações, né, Adriana, são esse nome constelações é porque é como se fosse o universo. Então, o universo tem as constelações e as estrelas que ficam colocadas naquele, me fugiu a palavra agora, naquele sistema, né? Vamos fazer uma analogia. Isso, vamos fazer uma analogia com o sistema solar. Então, cada família tem um sistema. E também tem um sistema que surge quando a gente tem relacionamento com outras pessoas. Então, todos esses sistemas se relacionam e acabam se conectando. E eu gosto de falar que, trazendo para o nosso conceito, né, a gente, enquanto ser humano, é só um elemento dentro de vários outros elementos maiores. Então, a gente é só um elemento pequeno frente à nossa estrutura familiar, a gente é um elemento pequeno frente à estrutura de trabalho. Assim, a gente é só nós somos pequenos elementos inseridos em grandes sistemas à nossa volta. Então, a gente pensa no sistema familiar,
pensa no sistema de trabalho, pensa na sociedade como um todo, a gente tem o sistema de amigos, então são vários sistemas e a gente está inserido em cada um deles. E quanto mais a gente souber ocupar os nossos papéis dentro desses sistemas, né, Carolina, mais tranquilo a gente fica, mais feliz, a gente fica, mais resultados a gente tem em todas as áreas da vida, né? Isso é incrível como de fato muda quando a gente começa a ampliar essa consciência, né? De entender que todos nós temos aí, somos fruto de família, somos frutos de pai e mãe diferentes, e então a gente aprende a julgar menos, a ter mais empatia pelo outro, a se colocar mais na situação do outro também, né, Carolina? Exato. Lembrando também, né, puxando com essa mesma ideia, que quando a gente tem os pais e tem um relacionamento com os pais de gratidão, e aí já entrando no nosso assunto, Uhum, a gente recebe todo essa energia, esse conhecimento e toda a força que a gente precisa para viver. Então, quando a gente está bem conosco, está bem dentro do nosso sistema, dentro do sistema que se une ao nosso pela convivência, isso uhum. nos traz mais paz para viver, para trabalhar, para tudo mais. Com certeza. E hoje a gente separou um tema bem interessante, que é justamente assim a relação entre pais e filhos, que é muito polêmico, sempre gera muita dúvida, muita polêmica, né? E também sobre a questão da adoção, né, Carol? Porque até a gente preparando a live ali, conversando sobre isso, né? A gente tem um sistema judiciário que nos afasta um pouquinho das leis sistêmicas. E hoje a gente quer passar essa ideia para vocês. Oi, Henrique. O Ricardo chegando também. Então é justamente isso, a gente quer falar um pouco disso da visão sistêmica, né, Carol? Como as constelações tratam esses dois assuntos aí que são tão importantes. Exato. Lembrando que as constelações, como agora tu falou da advocacia, do judiciário, né? As constelações não são apenas usadas no judiciário, elas são usadas em Sim. qualquer profissão. Vários profissionais estão fazendo o uso das constelações para ter resultados melhores. Por exemplo, eu vi agora um relato de um médico que fez um atendimento de uma pessoa e que Uhum. a pessoa estava com pressão alta. E aí ele verificou que o que ela tinha na realidade tinha a ver com o sistema que ela estava vivendo, que no caso era o Uhum. sistema do trabalho. E aí, numa conversa que durou um pouco mais do que 10 minutos, ele chegou a uma conclusão que trouxe para aquela mulher, além, claro, da medicação e tudo, que ele teve que fazer um ajuste, trouxe para aquela mulher a solução para o problema que ela estava tendo. Então, ele relata justamente que é um atendimento humanizado. E nas constelações familiares, a gente usa muito esse termo de atendimento humanizado. Por quê? Porque nós transformamos qualquer atendimento em algo que é feito para aquela situação, para aquela pessoa. Nenhuma constelação é igual a outra. Então, Não. por isso, humanizado. E E especial para cada pessoa, né? Cada pessoa tem um contexto, tem um histórico, e isso aí a gente consegue apurar o nosso olhar e perceber a individualidade de cada uma das pessoas, né? Isso é muito, muito interessante, assim, para qualquer profissão, né, Carol? uhum. Lembrando também que quando a gente trabalha com pessoas, e o direito é uma ciência humana, por isso ele tem tanto a ver com a advocacia, né? A constelação tem tanto a ver com a advocacia, porque o direito, na realidade, ele é essencialmente humano. Hoje se Uhum. sai das universidades com uma outra visão, mas ele é essencialmente humano. E quando se pensa dessa forma, se pensa realmente na questão da pessoa. Então, Exato. não fique atrelado a prescrever medicamentos ou tomar uma decisão, entrar com uma ação judicial. Então, muitos problemas podem ser resolvidos antes disso, antes de chegar numa Exato. situação dessas, porque a gente humaniza o atendimento. E pensando no relacionamento de pais e filhos, né? Que é uma coisa que às vezes é muito desafiador,
porque tem várias fases da criança, adolescente, depois adulto, tem muitos filhos que acabam ficando muito tempo com os pais. Por isso que nós pensamos nesse assunto, para trazer alguns esclarecimentos de como ter um pouco mais de harmonia nesse relacionamento, né, Adriana? Exato. E assim, a primeira coisa quando a gente fala de pais e filhos, o que que eu gosto de começar a falar? O que que a gente precisa entender, né? Trazendo para a linguagem aí das constelações. Primeira coisa, quando a gente observa pais e filhos, um elemento importante que a gente tem que observar aí, existe uma hierarquia entre eles, né? Os pais estão mais acima dos filhos e o papel dos pais, né, nesse sistema é sempre de direcionar, educar, orientar, fazer com que essas crianças, né, que os filhos, eles tenham essa orientação devida. Só que o que que a gente vê na prática, né? Muito comum de acontecer, às vezes os pais eles vão entrando numa posição de igualdade com os filhos, principalmente quando os filhos vão ficando maiores. Então, eles deixam de ocupar essa posição, esse papel deles, que é orientar esses filhos para a vida, de educar, de impor limites, impor regras, e às vezes eles descem do degrau e se equivalem aos filhos, ficam na mesma posição dos filhos, às vezes se tornam amigos dos filhos. E eu gosto muito de falar assim que os pais não têm que ser amigos dos filhos. E aí, quando a gente fala isso, a polêmica se instala, né? Mas como assim? Porque a gente tem que ser amigo dos filhos. Gente, a amizade é o amor fora da família. Então, os filhos, eles fazem amizades, as amizades que a gente, enquanto adultos, tem, a amizade é o amor pelo diferente. É esse o sentido do termo amizade. Então, a gente tem amor por pessoas fora do nosso sistema familiar. Isso é amizade. O que tem dentro da família é sim um tipo de amor, mas não pode ser amizade. E por que que não pode ser amizade? Porque o pai, quando ele se coloca na posição de amigo do filho, esse filho começa a se sentir também responsável por aquele pai. Porque assim, quando existe uma relação de amizade, por exemplo, eu sou amiga da Carolina, eu vou lá e conto um segredo para ela. Se eu contar esse mesmo segredo para o meu filho ou para minha filha, essa filha vai se sentir responsável por dar opinião nesse problema, vai se sentir no mesmo patamar de dar opiniões, de discutir aquela relação, aquele segredo ali com o pai. E isso acaba botando um peso nesse filho desnecessário, porque aí o filho, além de se preocupar com as questões dele, tem que se preocupar com as questões dos pais. Então, para os filhos também é bem complicado, assim, quando eles se colocam, eu sou amigo do meu pai. Não, eu amo meu pai e a minha mãe, os pais amam os filhos, mas a amizade é sempre fora. Porque na relação de amizade, por exemplo, a gente, enquanto amigo, a gente fala muitas coisas com os amigos que a gente não precisa falar dentro do círculo familiar. E é natural e tá tudo bem. É assim, né, Carolina? E Exato. quando os pais se colocam assim, o meu filho, o melhor amigo do meu filho sou eu. Às vezes a gente escuta muito isso, bastante comum. O melhor amigo do meu filho sou eu. As mães, né, às vezes falam. Só que aí vocês percebam que parece que tira do filho a possibilidade dele se relacionar na rua. Então, quando fica só esses relacionamentos dentro do sistema familiar, perde o contato com o mundo lá fora. As crianças às vezes perdem a habilidade de amar o diferente, amar pessoas lá fora, e que é super saudável e super natural, né, Carol? Exato, essa lei da hierarquia, que é uma das três leis das constelações familiares, ela justamente entende que quem veio antes tem mais Uhum. força de vida. Então, é de quem veio Exato. antes que nós recebemos essa força. No momento em que o pai ou o filho troca de lugar, quando existe uma troca nesse sentido, que, por exemplo, o casal conta para os filhos os problemas que eles têm, problemas do casal, passam para esses filhos, esse filho pode se sentir no lugar de pai. E aí ele passa a se preocupar com o relacionamento dos pais. Então, na vida, no relacionamento entre pais e filhos, os pais têm que separar os problemas do casal
e de nenhuma forma falar com os filhos a respeito disso, porque a relação deles com os filhos é de pai e filho, e não de amigo. Exato. E eu gosto E sempre de trazer quando a gente fala isso, eu gosto assim de fazer um exercício com vocês. Tragam na mente a figura do casal, por exemplo, na sala, brincando enquanto a criança é pequena, né? E o filho tá tranquilamente ali brincando aos pés dos pais. Essa é a imagem mais perfeita, assim, da relação, eu digo. Então, as crianças ficam muito tranquilas e se sentem muito seguras quando elas veem que os pais, elas sentem que os pais estão num patamar de hierarquia maior que elas, porque isso passa segurança para os filhos. Então é muito importante assim os pais terem essa diferença, né, Carol? A figura do pai e mãe são unidos enquanto casal e eles têm que ter uma vida independente da vida do filho e não transmitir tudo. Tem coisas que não é legal conversar na frente dos filhos, né, Carol? Discutir problemas. E isso muitas vezes dentro das famílias acontece. E os filhos, na medida que crescem, eles começam a perceber esse cenário e começam a tomar partido pelo pai ou pela mãe. E olha para um filho quão doloroso isso é. Eu amo meu pai e a minha mãe, mas pela situação eu preciso escolher entre o amor deles e horas apoiar a minha mãe, horas apoiar o meu pai. Então, para os filhos, isso é muito delicado e muito complexo, gera muitos problemas para os filhos. exatamente, então aí tá aí a responsabilidade dos pais, e por isso a importância das constelações, de se entender essa lei, né, que é uma lei do amor, que é essa proteção para que os filhos possam crescer de maneira saudável. E os pais também sintam isso, porque quando a gente, como pai, não percebe que o nosso filho não está fazendo aquilo que a gente gostaria, porque não está se desenvolvendo bem, ou está revoltado, acaba tendo alguns problemas psicológicos, nós, como pais, sofremos. E muitas vezes nós, pais, somos os causadores disso. Porque a gente Exato, está sem passando para. perceber. Exato. E outra lei sistêmica, né, Adriana, que ela tem muita influência sobre essa relação de pais e filhos, é a lei do pertencimento. Porque Ah, exato. a lei do pertencimento, ela diz que nenhum indivíduo do sistema pode ser excluído. Então, não importa o que esse indivíduo fez. Pode ter cometido algum crime, pode ter, inclusive, deixado a criança sozinha, pode ter dado a criança para adoção, não importa. Quando existe uma criança, ela só existe porque um pai e uma mãe, mesmo que eles não estejam presentes, fizeram aquela criança. Então, foi aquele óvulo com aquele espermatozoide que deram a vida. Então, eles deram esse presente para aquela pessoa que teve a oportunidade de É nascer, né? algo magnífico, né? Se a gente for pensar do ponto de vista da natureza, não existe mais grandioso do que essa união, né, Carol? O gerar uma vida, né? Isso é magnífico na natureza. Então, isso não tem, assim, é algo tão forte, né, Carol, que não existe, assim, como um filho que nem tu colocaste, assim. Não importa o que esses pais fizeram porque eles já te deram a vida. Isso quando a gente consegue, não é racionalizar isso aí, quando a gente consegue trazer isso para o coração, é muito incrível, assim, a mudança de percepção, né? Exato. Pessoal, só para que a gente comece a falar que o assunto vai. Quem tiver perguntas, pode fazer perguntas aí, que a gente está com a Camila no apoio da Uhum. live e ela Nós somos vai. um trio. Hã? Nós somos um trio. Exato, e a Camila está fazendo apoio para a gente responder as perguntas. Uhum. Sobre essa questão, né? Voltando à questão do pertencimento, Adriana, dos pais, né? Eu acho que é bem importante lembrar que quando, por exemplo, acontece muito, hoje é uma coisa super comum a separação entre os pais, né? E Sim. muitas vezes um dos pais fala mal do outro pai. E quando isso Uhum. acontece, no direito a gente chama de
Me deu um branco agora. Alienação, né? Alienação Alienação. parental, isso. A gente chama de alienação parental. Então, essa alienação parental é extremamente prejudicial, tanto que já está normatizado que isso não pode acontecer. Quando um pai fala mal do outro pai, ele está excluindo, ele está dizendo para o filho que aquele filho não deve seguir aquele pai. E o filho sente assim, ó, como que eu vou viver sem meu pai? Como que eu vou viver sem a minha mãe? Entende? Se o pai ou a mãe falam mal um do outro, mesmo que eles estejam juntos, inclusive, né? Porque Uhum. existem casais que estão juntos, mas brigam ou um fala mal do outro e diz assim, ó, ah, olha o teu pai, como, olha, só podia ser teu pai, ah, só podia ser tua mãe, né? Isso É, tudo é uma exclusão e isso traz um peso para a criança porque ela se sente assim na necessidade de estar com o pai ou com a mãe que está sendo excluída. E para isso, ela repete ela repete as atitudes desse pai excluído. Então, por é, exemplo, uma coisa bem importante que acontece, tá? Um caso de vícios, né? Quando um dos pais tem um vício e o outro exclui esse pai ou essa mãe, exclui essa pessoa que tem um vício e diz assim: olha, o teu pai ou a tua mãe não tem jeito, ele gasta dinheiro, ele joga e tal. Normalmente, o filho, percebendo isso, vai repetir o comportamento, porque ele faz isso pelo pai. e é Então, ele. inconsciente. E é Isso. inconsciente e a lealdade desse filho e a amorosidade dos filhos é tão grande que eles inconscientemente eles querem corrigir essa injustiça, digamos, né, Carol? Então, assim, uma coisa que é legal na sistêmica, quando a gente começa a estudar, é toda a exclusão gera uma compensação. Então, Isso aí. toda vez que existe qualquer tipo de exclusão, ou seja do pai, ou seja da mãe, hoje, né, Carol, a nossa realidade, falando de forma assim, bem objetiva, né? O que a gente vê muito na nossa sociedade hoje? Famílias baseadas, às vezes, muito na figura da mãe, do materno, Uhum, do uhum. feminino. E isso, sem querer, gera uma exclusão do pai. Tanto até o nosso sistema legal, né, Carol? A guarda é da mãe, como se o pai tivesse menos importância. Isso eu acho legal a gente colocar também. Então, até o nosso sistema legal do nosso país, ele deixa essa figura do homem como se ele fosse um pouco menos importante na relação de pai e mãe. E isso não existe, os dois são igualmente importantes. E nas separações, o normal da sociedade, a gente vê muito, né? O casal se separa e a guarda dos filhos fica com a mãe. E ai de quem se opõe a isso, né, Carol? É da nossa cultura, isso tá no nosso, nas leis do nosso país, enfim. Só que as constelações nos mostram que é equilibrada essa responsabilidade. E a figura do pai é tão importante na vida de um filho como a figura da mãe. E isso gera muitas consequências lá no futuro para esse filho que teve pouco acesso à figura do pai. E quanto mais o sistema familiar exclui essa figura do pai, e às vezes a gente sabe também que na prática existem muitos problemas, né? A gente às vezes vê figuras aí de pais ausentes, pais que às vezes têm problema com alcoolismo, uma série de coisas, e só que mesmo nesses casos, não é saudável a exclusão da figura do pai, do coração daquele filho. Então, é incrível depois que a gente percebe assim o tanto de problemas que isso gera no futuro para esses filhos. E eles tendem a repetir o comportamento desse pai excluído, como estava explicando a Carolina. Porque eles querem honrar a figura desse pai. Porque uma pessoa, que eu falo muito isso no meu Instagram, e assim, a gente é 50% pai, 50% mãe. Então, como assim quererem excluir 50% da minha alma, né? Eu não aceito isso enquanto ser Fica humano. um Então, vazio, né? fica um vazio Fica um... e inconscientemente eu vou dar um jeito de colocar essa figura de novo dentro do sistema. De forma prática, né, Adriano, o que a gente pode dizer para as pessoas?
que quando se tem um filho, mesmo que a pessoa tenha um grande problema com o outro pai, né? Então, digamos assim, Uhum. eu sou a mãe, tenho um grande problema com o pai do meu filho, mesmo assim, eu tenho que dizer para o meu filho que eu me orgulho dele ser assim como o pai dele. E essa que é a Exatamente. grande questão, de forma prática, como se fazer isso? É separar as coisas, não passar para o filho que eu tenho um problema com o teu pai. Eu Uhum. tenho orgulho de que tu tem tal característica, qualquer característica, igual ao do teu pai. Por exemplo, organizado, enfim, né? Lembrar disso, lembrar do quão é importante isso para a criança. E falando um pouquinho do judiciário, com relação à guarda, né, Adriana, que tu falasse aí da guarda ser normalmente da mãe, isso felizmente já está mudando, e muito interessante que Bert Hellinger diz o seguinte, que Bert Hellinger foi quem criou esse método, né, baseado em várias outras terapias e tudo mais. Bert Uhum. Hellinger diz que a guarda tem que ficar com o pai que mais honra o outro pai. Então, e ainda ele fala: normalmente quem mais honra o outro pai é o pai, não a mãe. Porque a mãe Uhum. muitas vezes fica com a mágoa, fica com aquele sentimento e acaba levando para o filho isso. E o pai não, o pai é grato pela mãe ter dado aqueles filhos para ele. Então, em termos de equilíbrio sistêmico, o mais apropriado é que a criança fique com aquele pai que honra o outro pai. Exato. Passando um pouquinho, Adriana, eu acho que a gente pode falar sobre as consciências. Boa e má consciência, o que tu acha? Fala, introduz esse assunto e depois a gente fala mais sobre adoção mais para o final. Eu acho bem Bom, interessante explicar esses conceitos para o pessoal. vocês já pensaram que quando existe uma criança que é filha de traficante, por exemplo, né? E essa criança cresce ali e acaba sendo traficante também. E muitas pessoas se perguntam assim, dizem assim, mas isso é imoral, isso não é certo. E realmente, de acordo com cada valor que a pessoa tem na sua vida, realmente pode agredir esse valor que a pessoa tem. Mas, nas constelações familiares, a gente entende que a lei do pertencimento faz com que as pessoas façam determinadas coisas para se manterem dentro do sistema. Por isso, existe a boa e a má consciência. A boa consciência é quando a gente faz aquela atitude, tem aquela atitude, aquele comportamento que é igual ao do meu sistema familiar. Então, no caso Uhum. de uma criança que é filha de traficante, para que ele se sinta pertencente ao sistema familiar que ele tem, a tendência é que ele vai ser traficante também, porque é assim que ele se Exato. sente parte daquela família. Quando ele não faz isso, quando ele decide, não, eu não quero mais isso para minha vida, eu não vou fazer isso, eu vou sair daqui, vou ter outra vida, nós chamamos isso de ovelhas negras. Por quê? Porque as Isso. pessoas têm coragem de sair do sistema e, inclusive, serem excluídas do sistema. Porque como ela está na má consciência, então ela está fazendo o oposto do que o sistema está dizendo para ela fazer, ela está na má consciência. Então, boa e má consciência nas constelações familiares não tem a ver com certo ou errado, conforme o entendimento geral da sociedade. E por Não, isso a não, gente é entende. as famílias, né, Carol? É algo totalmente arraigado àquela família. Então, aquela família tem os conceitos dela e a gente, dentro da família, passa a achar aquilo natural. Eu estou lendo aqui a pergunta do Ricardo. Uhum. Meu filho pede para eu brincar com ele toda hora. Seria por falta de escola, pandemia, algum problema quanto ao sistema? Olha, Ricardo, boa essa pergunta, porque tem a ver, sim, com todas essas questões, né? E agora, possivelmente, ele não está tendo outros amiguinhos para brincar, então ele tem um excesso de energia, mas tem a ver com os papéis que cada um exerce, né, Adriana? A mãe tem um Exato. papel
E o pai tem outro papel. Tu quer falar dos papéis ou tu quer que eu siga? Pode falar. Então, Pode seguir. a mãe tem o papel de acolhimento, de dar colo, de quando a criança chora. Pode ver que quando a criança chora, quem que ela chama? A mãe, não tem, mesmo que o pai esteja na frente. Por quê? Porque a mãe tem esse papel. A mãe acolhe, a mãe consola, ela alimenta, então ela dá esse tipo de energia. E o pai, ele manda para a vida. Então a gente faz uma representação como se estivesse empurrando pelas costas. Então o pai é aquele que vai empurrar para fora do ninho e vai dizer assim: meu filho, vai lá que tu vai conseguir, vai lá que tu vai fazer determinadas coisas. E nas brincadeiras, os pais têm um papel muito importante, porque é nessas brincadeiras que os determinadas idades, né, que os pais vão ensinar como as crianças vão agir na vida como adultos. Por exemplo, as mães seguram os bebês assim, né? Agarradinhos. As mães não jogam Acolhendo. os filhos. Isso, as mães não jogam os filhos para cima. Mas os pais, pode ver, os pais jogam os filhos nas alturas, os filhos tiram fotos das crianças voando. E esse é um papel muito importante dos pais. É dar essa coragem para os filhos viverem as suas vidas, resolverem seus problemas. Então, é muito importante esse momento, Ricardo, de tu aproveitar para passar esses ensinamentos para ele. Claro que brincar 24 horas por dia não é fácil, né? Tem que tentar dar uma atenção para essa criança em alguns momentos e também dizer para ele, ó, agora tá na hora do papai trabalhar, agora tá na hora do papai fazer alguma coisa que Já ia falar aquele papel dos pais, né? De impor, sim, regras, impor limites e, sim, as brincadeiras pode também usar de forma lúdica e até mesmo para ensinar as crianças através das brincadeiras. É muito legal ensinar algo para os filhos, né? Mas também exercendo a função de pai. O que que o pai faz? O pai sabe sim impor limites, o pai não tem problema em determinar as regras da casa para um filho, né, Carol? E muitas vezes a gente vê, às vezes, pai e mãe muito inseguros, pisando em ovos, não sabem botar limites, botar regras. E por que que isso acontece? Porque esses pais estão inseguros nas suas funções de pai e mãe. Eles assumiram, eles tiveram o filho, só que no assumir as suas funções de pai e mãe, às vezes eles têm muita insegurança de exercer o papel de pai e mãe, que é sim colocar os limites, educá-los para a vida, prepará-los, né, Carol? E às vezes os pais ficam muito inseguros, achando que com isso, em colocar regras, limites, vão perder o amor dos filhos. Porque às vezes sim. tem uma nesse sentido, e isso não existe, né, Carol? Jamais um filho vai deixar de amar um pai ou uma mãe, ao contrário. Os filhos ficam seguros e se tornam melhores filhos quando sabem quais as regras dentro de casa. Exato. O amor mais incondicional que existe é dos filhos para os pais. Pode ver que as crianças, mesmo as crianças que estão no abrigo, que foram maltratadas pelos pais, têm um amor incondicional pelos filhos. E isso eu acho que acontece também, Adriana, porque hoje em dia os pais, a grande maioria trabalha fora, quando volta para casa, tem aquele único momento de ver com os filhos e aí quer dar tudo que ele pode, né? Então tem que tomar. Os conflitos de amor, às vezes eles se sentem culpados por ter ido para fora trabalhar e se sentem, e aí a culpa não deixa educar os filhos. Só que aqui é legal falar, Carol, que o ir para a rua buscar dinheiro para o sustento do filho é amor também. Então, tudo bem. Exatamente. Olha, o papai e a mamãe estão trabalhando lá fora, mas é para o teu bem, é para o teu amor. Isso não quer dizer que a gente ame mais ou menos. Amor é amor. O amor de família é a coisa mais sólida que existe, né, Carol? Não existe como. é, O que existe são inseguranças, são culpas, o medo de aconselhar um filho, de punir um filho quando ele faz errado, ou demonstrar que todos os atos têm consequências. Então é nesse sentido, mas eu percebo muito isso, né? Até nos atendimentos, assim, a gente vê muito, né?
pais muito inseguros no educar dos filhos, porque acha que quando educar, quando impor regras, quando impor limites, pode perder o amor de um filho. E isso não existe, né, Carol? Não tem como isso existir. A É, natureza não permite que falte amor entre os pais e filhos. a mesma coisa, né, Adriana, quando existe alguma coisa que o pai ou a mãe fez, e aí o pai ou a mãe, um deles se sente culpado porque fez alguma coisa, por exemplo, saiu de casa, né? Então, essa culpa faz com que com que esse pai que tomou essa decisão acabe fazendo algo, mudando de papel, ou então dando algo que o filho não está precisando, não é aquilo que ele precisa do pai como pai, empurrando para a vida, dando o pai, né, no caso o pai, mas a mãe acolhendo e o pai empurrando para a vida, porque afinal de contas essas crianças vão ser adultas. E agora me ocorreu aqui que nas constelações, quando é feita uma constelação, para quem não conhece, depois a gente até pode falar mais numa outra live como funciona uma constelação, mas nas constelações os pais ficam juntos, lado a lado, e a criança olha para os pais. A criança olha para os pais por quê? Porque é deles, que ela vai aprender, é com eles que ela vai aprender a viver. Então, todo esse comportamento, não necessariamente de casal amoroso, casal homem e mulher, que ainda mantém ou não uma relação, mas é através deste olhar que a criança vai aprender a viver e se relacionar com outras pessoas, inclusive nos seus próprios relacionamentos. Por isso a importância de se mostrar como é que se vive, porque a gente, como pai, tem essa responsabilidade. E nós, de acordo com a lei do dar e receber, nós pais damos muito mais do que recebemos. Nós não recebemos dos filhos. Na verdade, os pais, eles não têm que receber nada dos filhos. Exato. E nem esperar que os filhos deem para eles nada em troca. Então, os pais, eu gosto de usar até essa expressão assim, Carol, os pais estão a serviço da vida, que é algo muito maior. Então, eles são responsáveis por botar esse filho no mundo e fazer o melhor possível encaminhar esse filho para a vida. Então, na verdade, os pais estão a serviço da vida, que é algo muito maior. Então, essa reflexão é interessante dos pais. E pensando nessa questão de estar a serviço da vida, pode surgir dúvidas a respeito da adoção, porque, afinal de contas, como que o pai e a mãe largaram essa criança e essa criança foi adotada e aí outros pais entram no lugar. E aí é que mora a grande questão de por que algumas adoções não dão certo ou porque adotados acabam se revoltando e sendo, inclusive, um problema para a família. Exato. Como eu falei agora há pouco sobre a lei da hierarquia, do pertencimento, essas duas leis influenciam muito na adoção. Por quê? Porque quando um pai adotivo pega essa criança, esse filho adotivo, traz para sua família. Desculpa. Traz para sua família, ele normalmente tende a excluir os pais biológicos. Isso porque o nosso sistema judiciário faz isso. O sistema judiciário do Brasil, ele determina que se exclua completamente todos os dados da família biológica. E esse filho só vai poder ter acesso a isso após os 18 anos. Então, o sistema acaba fazendo com que se exclua os pais biológicos e aí o filho perde a força que ele receberia dos pais biológicos. E é por isso que ele passa a ficar revoltado, tendo problemas de saúde. E isso, infelizmente, assim, ainda o nosso sistema legal, ele faz essa exclusão da família de origem, né, Carol? Só que na prática, o que a gente vê que essa exclusão da família de origem faz muito mal para aquele filho. E uma coisa legal da gente pensar, assim, sobre os pais que adotam, esses pais, quanto mais consciência eles tiverem que eles estão a serviço
dos primeiros pais, que os pais biológicos que botaram essa criança no mundo. Então, os pais adotivos estão a serviço dos pais biológicos, puxam para si a responsabilidade de encaminhar esses filhos para a vida, porque os pais biológicos, por alguma razão, aliás, pelas mais diversas razões, não conseguiram nutrir essa criança, né? De amor, de tudo mais. E por algum motivo, essas crianças não conseguiram ficar com os pais biológicos. E os pais adotivos, quanto mais consciência eles tenham de que eles estão a serviço dos pais biológicos e agradecendo o fato dos pais biológicos terem colocado essas crianças no mundo, aí a situação se harmoniza. Aí a adoção é bem sucedida, né, Carol? Quando esses pais biológicos ou assim, conseguem ter essa gratidão pelos pais biológicos, independente do que acontece, do que tem acontecido na história dessas crianças, né? Sabe? Porque sempre quando um filho vai para adoção, é óbvio que existe algo muito doloroso nessa história, né, Carol? Não existe. O natural da vida é um pai criar um filho. Então, lógico que existe uma história dolorosa e traumática aí por trás. E os adotantes têm que serem muito gratos no coração pela oportunidade de terem acesso a essa criança que veio ao mundo através dos pais biológicos. Aí a adoção funciona, né, Carol? Sabe, Adriana, eu quero até dar uma opinião, uma impressão minha, né? Porque até pouco tempo, antes de eu conhecer as constelações familiares, eu entendia dessa forma. Eu entendia, inclusive, porque fiz parte de um processo de adoção e então conheço bem a situação na pele mesmo. E a minha visão da época era que realmente os pais não poderiam participar. Então eu tinha muito receio de que os pais viessem, porque claro, o nosso entendimento era esse. E quando a gente faz um processo de adoção, a gente faz um... A gente foi educado a ver dessa maneira, né? O nosso sistema, a nossa sociedade nos mostra essa realidade, só que Só que quando se entra no processo de adoção, se faz um curso para pais adotantes. E nesse curso nunca foi mencionado nada nesse sentido. Muito pelo contrário. E toda a preocupação era: e o pai ou a mãe deles não vão nunca chegar perto de mim. Eles nunca vão chegar. E isso está completamente errado. Porque a criança nunca vai entender o fato de ter excluído os pais dele. Eu tenho uma experiência familiar, né, com uma pessoa da minha família que adotou uma criança e essa criança sempre visitou a mãe biológica, porque era inclusive vizinha. E essa criança, ela hoje é um adulto, né, tem sua própria família e tudo, sempre foi uma adoção muito saudável. Ele respeita e ama demais a mãe biológica, a mãe adotiva. Adotiva. Isso, e isso é o grande exemplo. E na época eu não me dei conta disso, né? De que isso era o importante. Que esses pais, eles precisam, para ter essa paz e poder entender que o filho deles vai ser bem criado por esses cuidadores. Eu acho que isso é uma coisa também importante. Lembrar que nas adoções, para a adoção dar certo, essa adoção tem que ter o objetivo de ajudar a criança. E eu não tinha esse entendimento. Eu achava que isso era egoísmo, era louco, era utópico. Como que eu vou adotar uma criança para ajudar a criança? Mas é justamente assim que tem que ser para dar certo. Aí entra na motivação dos pais adotivos, né, Carol? O porquê que o casal chegou à conclusão de que quer adotar? Qual seria o natural? Aquela família tem um excesso de amor tão grande que ela transborda amor e ela tem amor para dar para outras crianças. E aí a coisa vai funcionar. Então, o filho, a gente, seja adotivo, seja o de sangue, né? Os pais, quanto mais os pais tiverem esse entendimento, assim, o porquê que queremos um filho? Porque o filho, ele é sempre fruto do excesso de amor dos pais.
e aí vai funcionar. Esse é a natureza, né? Isso que a sistêmica nos mostra e é o natural. Eu vi que tem umas perguntas aí. Né, umas colocações aqui, ó. É, aqui, Jarbas Carla falou tá assim, dizendo que escondiam. isso, até escondiam as crianças das crianças suas origens. Sim, muitas crianças adultas nem sabem que são adotadas. E aí elas passam a vida inteira procurando alguma coisa que não sabe dizer o que que é, porque, claro, ela não sabe, não foi Claro. excluído. Aí, aí E muitas aqui, vezes ó, esses filhos nunca se acharam na vida, né? Por conta de porque eles não pegaram a nutrição dos pais biológicos. aqui, ó, o Jarbas falou o seguinte, ó, a juíza doutora Uda irá encaminhar para mediação judicial e extrajudicial, que ela é de... Agora me esqueci a cidade dela, Jarbas, coloca aí para nós. Mas é uma juíza que já está tendo um entendimento de olhar para uma outra forma humanizada de adoção. E esse é o grande caminho, né? A gente já está se aproximando do final, Adriana. Se alguém tiver dúvidas depois dessa live, pode mandar para o nosso e-mail, que é Sim, porque 11. eu e a Carol falamos demais, né? Por favor, façam as perguntas que a gente vai responder. Olha, no e-mail, 11 cursos e workshops@gmail.com ou Uhum. a Barra do Ribeiro, ele tá dizendo. Ou pelo direct aqui do Instagram. Então, podem fazer as perguntas que, na medida do possível, a gente vai respondendo. E outra coisa também que a gente quer trazer para vocês é que nós estamos com um projeto de um curso sobre constelações familiares aplicadas à vida pessoal e profissional. Então, esse curso vai ser no final do mês agora, de julho. As inscrições vão abrir lá pelo dia 20. Em princípio, né, Adriana, vamos abrir dia 20. E esse curso justa traz várias informações mais detalhadas sobre toda a constelação familiar. Ele é direcionado para qualquer pessoa, não é apenas para juristas, enfim, da área jurídica. Embora nós sejamos advogadas, não é voltado para esse público especificamente. Uhum. E E na assim, próxima feira. a gente está fazendo essa série de lives, né, para divulgar o curso que a gente vai fazer e também para começar a apresentar esse tema para vocês, para que vocês já comecem assim. A gente procura trazer de uma forma bem prática, né, Carol, para vocês já conseguirem aplicar isso na vida de vocês, porque quando a gente fala em sistema, em sistêmica, não existe assim, é algo muito simples da gente começar a mudar a forma de ver as coisas, né? Então a gente pensou nisso, né? Vamos fazer uma série de lives. Agora a próxima vai ser na sexta-feira. E até o final, e no final do mês a gente vai fazer o lançamento do curso, mas até lá tem muita coisa que vocês podem ir aproveitando e nos acompanhando por aqui. O nosso objetivo é compartilhar com vocês também, né, Carolina? Isso, o curso vai ser assim online e vai ter também, as aulas vão ficar gravadas, disponibilizadas por alguns meses, né? E é um Uhum, curso de 8 aulas, então são 8 horas aulas. Deixa eu ver uhum. ali o que mais. Mais transmissão ao vivo, sim, e também vão ficar gravadas. Eu acho, Adriana, que então ficamos por as dúvidas para depois, né? Quando quiserem Se nos. alguém a gente ainda tem uns minutinhos, se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar agora, a gente ainda dá tempo de responder antes da gente se encaminhar. E, por favor, tirem um print e nos marquem Ah, é nos verdade. stories, né? E digam e compartilhem com a gente se vocês gostaram. Podem nos sugerir temas para as próximas lives, né? A gente de fato quer entregar coisas que vocês apliquem no dia a dia. Então, como esses assuntos são muito amplos, a gente vai começar a fazer enquetes ali também para saber o que vocês querem que a gente traga para vocês, para a gente direcionar o assunto da melhor maneira para atender vocês também, né? Isso, e até também o melhor horário, né, das lives, porque às vezes
pode ser melhor em um outro horário. Pessoal, tirem aí, façam um print da gente, mas peraí, deixa a gente Vamos ficar fazer bonita, um tá? print. Não podemos ficar falando. Aí, Tirem um print e nos marquem nos stories. isso. Diz que alguém tirou, pelo amor de Deus. Alguém tem que ter feito essa boa ação. Agora, fiquei me lembrando, né, Adriana? A gente falou assim, não, a gente tem que ficar bonita, né? Alguém deve ter pensado, algum debochado deve ter ficado pensando assim, né, pra isso tem que nascer de novo. Ai, não vamos pensar isso de nós. Não, eu sei que não, mas eu não podia perder a piada, né? Mas é isso, né, Carol? Assim, o nosso objetivo de fato é assim, compartilhar, porque quando a gente começa a tomar conhecimento, né, das maravilhas que essa abertura de consciência traz para nossa vida, a gente de fato adora compartilhar e a gente quer sempre a nossa intenção é compartilhar os temas que mais sejam úteis para vocês no dia a dia. Enfim, estamos aqui para a gente cada vez mais crescer juntos, né? É uma troca muito legal. Obrigada pelo elogio, Ricardo. Tá bem, né? Depois dessa. Gente, muito obrigada pela participação excelente de vocês. Teve uma troca muito boa, por vocês terem nos acompanhado até aqui. E ficamos aguardando, então, o contato de vocês. Ah, e outro detalhe, nos acompanhe nas próximas lives, porque vai ter surpresa. Vai ter um presentinho aí. Vai ter um presentinho aí, nos acompanhe. E sexta-feira, Carol, vamos já falar o tema para o pessoal. Sexta às 19 horas a gente vai voltar com o tema de violência moral. Como a primeira fase da violência física se instala, né, na vida da... É isso, né, Carol? Isso aí, a Camila já botou aí nos comentários. Sexta-feira às 19 horas aqui no Instagram da Ouse. E eu e a Camila vamos falar sobre isso, nos acompanhem, porque mesmo que você não sofra violência, pode ter algum amigo, alguma amiga que sofre isso, e aí você pode dar um apoio melhor, né, e saber lidar com isso. Com Avisem certeza. as pessoas que vocês acharem que podem aproveitar esse assunto. Uhum. A Vânia, acho que tem só um minutinho aqui para falar sobre adoção. Ainda é muito burocrático o processo. Há alguns anos nos tornamos aptos para a experiência, porém a demora acabaram desistindo. Vânia, assim, ó, a ideia das crianças, quando as crianças vão para o abrigo, o judiciário tenta de todas as formas recolocar na família, e isso sistemicamente é o certo, tentar recolocar para os pais, depois avós, tios, pessoas que sejam da família, porque isso para a criança é muito importante. Eu entendo, sinceramente, eu te entendo como pai também, mãe também adotante, que fui há anos atrás. Te entendo a angústia que entendo o sofrimento e a vontade que a gente tem de ter um filho. E o quanto que a gente não entende o porquê que a gente não tem e outras pessoas têm e deixam essas pessoas, essas crianças, né? Mas as coisas são como são. E se essa criança está vivendo isso, é porque ela precisa viver. E se, né, a gente, como pai, que não quer ser pai, mas não tem filho, a gente precisa viver isso também. A questão da burocracia é baseada nisso. Claro que o judiciário é lento, acaba sendo lento, e o despreparo também, eu acredito que tem um despreparo de muita gente que está envolvida, esse tipo de coisa. Mas fica tranquila, Vânia, que as coisas são como são. Então, se não veio para vocês, é porque realmente não estava dentro daquilo que vocês precisavam ter. E quem sabe mais adiante, vocês não possam retomar esse sonho, né? Nós temos 24 segundos. Então, beijo, gente. Um Obrigada beijo. a todos. Até sexta-feira estamos de volta aqui. Nos acompanhem na sexta-feira que vai estar bem legal. Esperamos Beijo, todos beijo, vocês. Tchauzinho.